Bom dia! Hoje trago-vos uma leitura um pouco especial. Esta leitura é sobre o que tu deves fazer a seguir, qual é o próximo passo que tu deves tomar na tua vida. É claro que aquilo que eu vou dizer aqui não são ordens nem mensagens que tu deves seguir à risca, mas é apenas um guia, uma mensagem que te irá guiar a tu tomares uma decisão que vai estar em conformidade com aquilo que tu sentes, com aquilo que tu achas que é melhor para ti neste momento. Por isso, eu selecionei estes três mós de cartas. Este é o número 1, tem este cristal aqui. Este é o número 2 e este é o número 3. Escolhe uma destes três molhos, aquele que mais te atrair, aquele que mais te chamar a atenção. Podes até fechar os olhos e perguntar qual é aquele que tu deves escolher. E sem mais demoras, vou começar a fazer as leituras, mas antes de mais também quero dizer que para aquelas pessoas que após esta leitura se sentirem guiadas e se sentirem à vontade e com predisposição para fazer uma leitura mais pessoal, uma leitura mais individual, podem me contactar. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail e assim sempre podemos conversar e fazer uma leitura ainda mais pessoal e mais personalizada, não é? Por assim dizer, porque no final estas leituras acabam por ser sempre um pouco gerais, não é? Apesar de também trazerem alguma ajuda e de trazerem alguma luz. Por isso, pronto, espero. Esta é a número 1, a número 2 e a número 3. Para as pessoas que... Esta leitura é para as pessoas que escolheram o molho número 1 e as cartas que saíram... foi 3 de pentáculos, o rei de copas e o mago, o mágico, ou o que quiserem chamar. Sei também valete de espadas, the lovers, o amor, os amantes, e you are worth it. Em português seria tu tens o teu próprio valor, tu tens tu tens o teu próprio valor nesse sentido. Não consigo encontrar outra forma de traduzir isto, para ser sincera. Começando por estas 3 cartas, relativamente àquilo que tu deves fazer a seguir ou os passos que tu deves tomar a seguir, a primeira sensação que eu tenho é um pouco uma certa sensação de ansiedade, ou seja, eu sinto que neste momento tu estás a passar por uma fase em que tens que superar certos medos, que tens que superar certos receios do passado, que estás mesmo a ser desafiada neste momento, não é? E isso pode trazer um certo medo, um certo receio de conseguir concretizar aquilo, de conseguir, lá está, arriscar e fazer aquilo que tu queres, aquilo que tu achas que é melhor para ti, porque isso que tu queres fazer, essa decisão que tu queres tomar, de certa forma, vai-te obrigar a fazer coisas que tu nunca tiveste coragem de fazer, ou que tiveste algum receio de fazer. E então é logo a primeira sensação que eu tenho, esse certo receio, esse certo medo inicial.
Esta carta do Three of Pentacles, de Três Pentáculos, fala muito sobre tu, de certa forma, saíres da caverna, de tu te mostrares mais, de tu mostrares mais daquilo que tu és. Estás a ver? Por isso é que aquilo que eu te disse inicialmente de estás a ser desafiado para uma coisa nova, para algo que tu nunca fizeste, é mesmo isso, é mesmo um desafio para tu abriste mais, para tu mostrares mais de ti ao mundo e não ficares só fechado sobre ti próprio e sobre aquilo que sobre ti e não mostrares realmente as tuas melhores potencialidades. Por isso, apesar de esta nova fase da tua vida ser um pouco desafiante, ser um pouco assustadora também para ti, eu sinto que não deves fugir e que não deves te esconder mais ainda na caverna. Ou seja, tens mesmo que sair e mostrar aquilo que tu consegues fazer, aquilo que tu podes fazer, porque existem tantas pessoas que irão beneficiar daquilo que tu trazes, daquilo que tu dizes, daquilo que tu fazes, entendes? Por isso, não te escondas mais. Fica de coração aberto e vais conseguir ver e perceber que existe muito para além daquilo que tu vês e que existe um propósito muito grande. Existe um propósito muito grande e é por isso que tu tens que superar esse medo e superar esse receio que tu tens. E esta leitura é toda muito sobre, a sensação que eu estou a ter, mais uma, é que é muito sobre sair da caverna, sobre revelar, sobre mostrar o teu verdadeiro, um lado, não é o teu verdadeiro lado, mas é mais mostrar um lado verdadeiro teu, um lado que tu nunca mostraste, mostrar algo novo, mas que é muito importante para ti e que faz parte de grande parte daquilo que tu és enquanto pessoa. Porque também sinto que existe o mundo lá fora, ou aquilo que tu imaginas que esta nova coisa pode trazer, é tão maior do que aquilo que tu imaginas, sabes? Nem sequer consegues ter a perspectiva mais elevada da situação e daquilo que está a acontecer, daquilo que pode acontecer se tu realmente tomares a decisão de seguir em frente e de mostrar o teu verdadeiro eu e de pôr as tuas melhores capacidades ao serviço dos outros. E outra vez o rei de copas, para mim, mais uma vez, fala-me de mostrar um lado puro, de mostrar um lado verdadeiro, algo que tu escondes, algo que tu não queres, que tens receio de mostrar aos outros, mas que não existe nenhum sentido em teres esse receio, porque isso que tu tens para mostrar é algo que os outros também querem ver e que os outros também querem, e também é algo de que os outros também querem fazer parte, entendes? Esta carta fala muito sobre por um lado fala um pouco sobre insegurança, sobre um certo sentido de não saber muito bem o que fazer com aquilo que tu tens, com as coisas que tu trazes ao mundo, mas ao mesmo tempo uma vontade enorme de ajudar os outros e de fazer alguma coisa não só por ti, mas também pelos outros que te rodeiam, seja
E isto pode se refletir em vários níveis, seja a nível financeiro, se calhar queres ajudar alguém a nível financeiro, mas não consegues. Ou talvez queres aconselhar alguém, mas talvez não te sintas na posição de fazer isso porque não te sentes verdadeiramente, sei lá, sábio ou verdadeiramente confiante para ir lá e ajudares e dizeres aquilo que tu achas àquela pessoa. Enfim, por inúmeras razões. Mas esta carta do mágico, do mago mágico, diz-me que existe uma luz enorme dentro de ti, uma sabedoria enorme, um sentido de serviço aos outros, um sentido de solidariedade para com os outros, e que esse sentido é apenas isso que tu precisas para poderes ajudar os outros. Às vezes nós não podemos ajudar os outros como nós queremos ou como nós desejaríamos, mas às vezes só um pequeno gesto, só uma pequena palavra muda o dia da pessoa, acaba por ajudá-la muito mais do que aquilo que nós achávamos. Por isso aquilo que esta carta me diz também é que a leitura toda no geral é que essas pequenas coisas que tu fazes, esse lado que tu queres, que tu tens que mostrar, esse lado que tu queres mostrar, pode não ser algo que tu aches muito relevante, muito importante, mas é algo que vai trazer tantas coisas boas, não só para ti, como também para os outros. E isso pode ser, lá está, uma coisa pequena, uma coisa que tu não, se calhar, não dás tanta importância, mas se tu mostrares isso, tu, não sei, demonstrares determinadas coisas, acabas por mudar verdadeiramente a vida dos outros. Não digo mudar a vida, mas ajudar, tipo, mudar a perspectiva de alguém, não é? E lá está, mais uma vez, esta leitura para vocês é muito, muito sobre mostrar coisas, sobre revelar coisas, sejam elas as coisas mais fantásticas do mundo, as maiores coisas do mundo ou aquelas coisas mais pequenas, sabes? É sobre mesmo revelar, tirar da caixa, abrir a caixa e mostrar aos outros. Passando agora para estas duas cartas aqui de baixo. The Lovers, os amantes e o valete de espadas. Esta carta fala-me sobre a sintonia, estar em sintonia, estar em conexão com os outros, mas não. Eu sinto que esta conexão não é tanto com os outros, mas acho que é mais uma conexão de ti contigo própria. Ou seja, é uma conexão, é uma ligação, é uma. Parece que agora, nesta fase da tua vida, neste momento da tua vida, estás verdadeiramente. Está tudo verdadeiramente equilibrado e verdadeiramente alinhado para que tu mostres determinadas coisas de ti. E lá está, por isso é que te é pedido para revelares essas determinadas coisas que estão um bocado escondidas dentro de ti. Isso é-te pedido, tu tens esse impulso porque neste momento existe essa predisposição, entendes? Tu estás verdadeiramente equilibrado, verdadeiramente alinhado para que essas coisas venham e fluam da forma mais pura e verdadeira. Ou seja, é o momento certo, não é? Para fazeres, para revelar as coisas de ti. E também esta carta diz-me também que
vais encontrar muitas mais semelhanças nos outros do que aquilo que tu achas. Vais encontrar muito mais de ti nos outros do que aquilo que tu imaginas. Quanto mais verdadeiro fores contigo próprio, com mais verdade é que tu vês os outros também. E também vais perceber que os outros não são tão diferentes de ti como tu achas e que juntos, tu e os outros e tu, podem fazer coisas fantásticas, criar novas coisas e criar novos mundos, criar novos projetos, criar novos pontos de vista. A partilha é algo muito importante, nós partilharmos as nossas visões, partilharmos os nossos pontos de vista com os outros, é algo muito importante. E esta carta é muito, muito sobre tu saberes o teu próprio valor, saberes o teu... Falando desta carta um bocadinho, este é muito sobre tu saberes o teu próprio valor, saberes a tua própria... aquilo que tu és, aquilo de que tu és capaz de fazer. Esta leitura é muito sobre ti, sobre o teu interior, sobre mostrar partes, a tua verdades que tu tens dentro de ti, mas que escondes. E essas verdades vão-te fazer ver que és uma pessoa forte, mais forte do que aquilo que tu pensavas, vai-te fazer evoluir e vai-te fazer ver que o teu valor, lá está, you are worth it, vai-te fazer ver que o teu valor está muito mais além do que aquilo que tu achas, que o teu valor é muito mais elevado e muito mais presente e importante do que qualquer outra coisa. E também, lá está, o contacto com os outros é algo muito importante. Tu teres o contacto com outras pessoas, falares com outras pessoas, estar com outras pessoas, porque eu sinto que também tu, nesta fase, só com o contacto com outras pessoas é que tu vais realmente conseguir perceber ainda mais sobre ti, entendes? E lá está, ver o teu valor e ver tudo aquilo que tu de certa forma sabes, mas ainda precisas de ter uma certa confirmação, entendes? E estando com os outros, partilhando as tuas ideias, é uma forma de tu ainda perceberes ainda mais o teu valor, perceberes mais o quão importante tu podes ser para outras pessoas. E esta carta resume basicamente aquilo que eu disse. You are worth it. Tu tens o teu próprio valor. Tipo, não te menosprezes, entendes? Não fiques a olhar para as coisas a passar. Tu mereces estar no palco principal. Tu mereces estar na luz, no lugar certo, na hora certa. É como se tu merecesses estar num palco, entendes? As pessoas precisam de te ver, as pessoas precisam de saber quem é que tu és, as pessoas precisam de sentir-te, sentir a tua energia, aquilo que tu trazes. Enfim, sinto que tens tantas coisas bonitas e belas dentro de ti que é tão... é quase como um desperdício tu não mostrares isso aos outros, não mostrares esse lado verdadeiro de ti aos outros, ainda que isso possa trazer algum receio, algum medo. Isso é normal isso acontecer porque estás a sair de uma zona de conforto, isto é algo
novo para ti, há um novo desafio, é uma nova forma de ver e encarar as coisas e até uma forma dos outros olharem para ti. Mas não deves deixar que esse medo te trave, porque se esse medo te travar, tu é como se nunca saísses do mesmo lugar e constantemente vais estar com essa sensação e com esse sentimento de que eu deveria ter feito isto, ou devia ter feito aquilo, ou tenho de fazer isto, ou tenho de fazer aquilo. Nunca te vais sentir verdadeiramente realizada, verdadeiramente plena, porque sentes que te falta alguma coisa. E isso é porque não estás onde devias estar. E lá está. Eu sei que tu és capaz e seja qual for a decisão que tu tens de tomar neste momento, quero que saibas que não precisas de ter medo de nada, que não estás sozinha, que existem, assim, milhares de pessoas, milhares de entidades, milhares de tudo e mais alguma coisa a guiarem e a apoiarem o teu caminho. Que o medo é algo natural, todos nós sentimos medo de algo novo, de algo que está para acontecer, mas não devemos parar, entendes? Não devemos deixar que ele nos trave ou que ele nos faça olhar para as situações com com visões um bocado catastróficas, um bocado pessimistas, entendes? Por isso, acho que deves seguir o teu coração, a decisão ou aquilo que tu achas que deves fazer a seguir, é mesmo isso, é isso que deves fazer, entendes? Ainda que possa mudar a tua vida, ainda que seja algo que tu sentes que é muito improvável, que é algo muito fora daquilo que tu sentes que é a tua zona de conforto, aquilo que tu idealizaste para ti ou não. Mas sinto que deves fazê-lo, deves seguir e não deixar que o medo te trave. Por isso, esta foi a tua leitura para ti que escolheste a pilha. A pilha, estou a falar tipo os ingleses. Tu que escolheste o molho número 1. Por isso, espero que sigas o teu coração sempre. Espero que saibas mais uma vez que não estás sozinha. Tens sempre pessoas a apoiarem. E mais uma vez, se te sentires guiada ou guiado a pedir uma leitura mais pessoal, mais personalizada, não hesites em contactar-me. Eu estarei aqui para aquilo que tu precisares. Muitos beijinhos e até à próxima. Esta leitura é para as pessoas que escolheram o molho número 2 e as cartas que saíram foi o 5 de pentáculos, o imperador, a lua, o cavaleiro de espadas e amplify your positive emotions. É sobre amplificar, expandir as emoções positivas, aquilo que tu tens positivo dentro de ti. Aquilo que eu acho que tu vens para este vídeo já a saber aquilo que queres fazer, já a saber aquilo que queres fazer a seguir, já com alguns passos tomados em relação àquilo que tu queres fazer a seguir, já com um certo plano já feito daquilo que tu queres fazer, mas de certa forma precisas de um certo apoio emocional e um certo de uma certa confirmação de que
estás no caminho certo e de que estás a ser guiado a concretizar aquilo que tu queres. Por isso, acredito que as pessoas que sinto que as pessoas que escolheram este molho já são pessoas que sabem aquilo que querem fazer, já tomaram passo em direção a isso, mas que precisam de uma determinada confirmação. Esta carta, para mim, fala muito sobre aquilo que está aqui a ser representado, sobre uma ascensão, sobre quase como uma revelação. Parece que houve um momento qualquer, sinto que houve um momento em que tiveste uma ideia, uma certa revelação, um clique, e decidiste tomar essa decisão. Tomar uma decisão que mudou algumas coisas na tua vida, ou que vai mudar algumas coisas na tua vida, mas eu sinto que estás decidido ou decidida a fazer isso, que não olhas para trás, que não tens receio, mas que de certa forma sentes que ainda existe um longo caminho pela frente. Esta decisão que tu tomaste, ou aquilo que tu vais fazer a seguir, é algo que de certa forma vai levar algum tempo, não é algo imediato, e tu sabes disso. E acho que o único receio que pode vir do meio desta situação toda é o facto de tu não saberes se ao longo desse percurso vais estar bem ou mal, ou se vais estar apoiado ou não, ou se vais se vais sentir apoio ou não, porque eu sinto que a parte do apoio é muito importante para ti neste momento, de sentires apoiado, seja a nível espiritual, seja pela tua família, pelos teus amigos, pelas pessoas que te rodeiam. É algo muito importante para ti neste momento, porque esta nova fase da tua vida vai mesmo trazer coisas novas, não é? E por isso precisas de sentir esse certo conforto, não é? Mas aquilo que eu sinto também é que de certa forma estás a procuras. Para alguns de vocês que estão a ver, eu não digo para todos, mas para algumas pessoas que estão a ver este vídeo, sinto que existe um certo pessimismo em relação ao percurso até chegar onde tu queres. Ou seja, tomaste essa decisão de mudar alguma coisa na tua vida, mas ainda assim tens algum receio, alguns de vocês ainda têm algum receio em relação às coisas, em relação ao processo, porque vocês têm a perfeita consciência de que tudo isto é um processo. Ok, tomaste a decisão, mas não quer dizer que amanhã ou depois de amanhã vais ver os resultados disso. É um processo a longo prazo. E sinto que existe um certo receio e um certo pessimismo pelo facto de eu sentir que para muitos de vocês isto é quase como um sacrifício. É quase como se vocês estivessem a sacrificar para conseguir concretizar alguma coisa que vocês querem muito, não é? Mas que só tomando esta decisão é que vos vai levar a esse tal concretizar que vocês querem. E sinto que existe um certo pessimismo em relação a isso, entende? Um certo medo, um certo sentido de que vou ter que lutar muito, vai ser muito difícil, muitas pessoas vão me criticar, muitas pessoas, eu própria vou me sentir cansada, eu não sei se sou capaz de levar isto adiante, porque eu sinto que vocês veem isso tudo quase como uma guerra, uma luta, como se vê este homem com este escudo. E por isso também, por terem essa visão, não, primeiro vamos por partes, que é para eu não me esquecer aquilo que quer dizer, mas lá está,
Vê a situação como se fosse uma luta, uma guerra, um combate, quando na realidade não é nada, não é isso. Acho que Acho que nós, quando olhamos para as situações com um certo pessimismo, com um certo sentido de que, ok, vai ser difícil, vou ter que lutar, vou ter que me sacrificar muito, vou ter que dar muito de mim mais do que aquilo que eu quero dar. Eu acho que quando nós olhamos para as coisas desse ponto de vista, temos sempre a tendência de nos sentir, de sentir um pouco de medo, não é de sentir um pouco de medo, mas de pôr algumas defesas dentro de nós que não são necessárias, entendes? Porque imagina, se tu olhasses para essa situação de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais positiva, acho que as coisas iriam correr de uma forma muito diferente e também a tua própria mente, o teu próprio espírito ia estar muito mais sereno e muito mais positivo em relação àquilo que acontecer, seja positivo ou negativo, entendes? Por isso aquilo que eu sinto que tu deves fazer é, acima de tudo, não olhares para esta situação como algo negativo, como uma guerra, como uma luta, como algo penoso, entendes? Porque não existe motivo para isso, entendes? Porque não existe mesmo motivo nenhum para isso. É claro que é um processo, é algo novo, mas não existem razões para tu olhares para esta situação dessa maneira. Por isso que esta carta, saltando um pouco para esta carta final, diz sobre tu amplificar as tuas posições, as tuas emoções positivas. Porque é aquilo que tu precisas neste momento. Já sabes o que fazer, já tomaste passos em relação a isso, mas precisas de certa forma, olhar para isso tudo com mais positividade, com mais alegria, entendes? E não e não com receio, entendes? Não com... é claro que é por isso que, pronto, no início eu disse que as pessoas que estavam nesta leitura precisavam de saber se... precisavam ter essa confirmação de se estavam no caminho certo, se estavam a ser guiadas ou não. Eu sinto que tu precisas dessa confirmação porque tu própria não consegues ver isso, tu própria não consegues ouvir isso dentro de ti. Tu estás no caminho certo, tomaste as decisões certas, mas como estás tão receosa, ou receoso, como estás tão reticente em relação àquilo que está, em relação ao futuro, em relação a este processo, não consegues ver, não consegues ouvir dentro de ti, não consegues sentir dentro de ti que tudo isto está a ser bom para ti e que tudo isto vai te levar onde tu queres chegar. Por isso, eu sinto que vocês que estão a ver esta leitura, vocês têm tudo dentro de vocês têm as vossas respostas dentro de vocês têm toda a energia, toda a força do mundo dentro de vocês têm o poder de decisão, o poder de escolha dentro de vocês, têm tudo mesmo, tudo dentro de vocês, mas não conseguem ver isso porque pela vossa forma de ver as coisas, pela vossa visão em relação àquilo que está a acontecer, que precisa de mudar, né? Que precisa de mudar, porque se tu continuares assim, imagina que, não sei, imagina que eu acho que nós, quando estamos em certos estados de mente que não são muito positivos, acabamos por perder certas coisas. Por mais coisas positivas que aconteçam, nós nunca vamos conseguir apreciá-las porque estamos presos àquele sentimento de sacrifício, de medo, de que não é muito positivo, entendes? Então eu acho que precisas mesmo de amplificar as tuas energias positivas, entendes? Agora passando um pouco para as outras cartas, outra vez, a lua é muito, a lua aparece aqui 2 vezes na vossa leitura.
E a lua é muito sobre as emoções, é sobre o lado emocional, pelo menos para mim, não é? É sobre esse lado emocional, sobre as emoções. Eu acho que é isso que vocês têm que aprender, têm que equilibrar as vossas emoções, o emocional, o lado emocional. Mas ainda assim, sinto muito mesmo que vocês estão, que as pessoas, seja qual for a decisão que tu tomaste, eu sinto que estás no caminho certo, que já tomaste, já fizeste grandes passos, já tomaste grandes decisões. Mas outra vez, é preciso que tu tomes essas decisões, não só por tomar, não só por tu achares que é certo, mas tomá-las de coração aberto e disponível e consciente de que coisas boas virão, que coisas boas virão das decisões que tu tomares, dos passos que tu tomares. E agora este cavaleiro de espadas. As cartas dos cavaleiros, para mim, é sempre sobre, quase sempre sobre seguir em frente. Sobre, para mim, pelo menos é aquilo que eu sinto, é quase sempre sobre seguir em frente, seguir novos, seguir o caminho, entendes? E aqui eu sinto que lá está, dá-me outra vez aquela sensação de que já começaram, que vocês já estão no processo de mudança, ou seja aquilo que for que vocês têm que fazer a seguir é algo que já está a acontecer, mas o foco é as vossas emoções, a forma como vocês veem as coisas, entendes? Porque isso é que vai determinar a, a vossa felicidade ou a vossa infelicidade, porque a coisa que vocês idealizam pode acontecer, mas se vocês não estão num estado emocional positivo, se não estão num estado emocional em que estão abertos a que as coisas do universo vos tragam alegria, vos tragam felicidade, sim, o vosso maior sonho pode se concretizar, que vocês nunca vão se sentir felizes, nunca mesmo, porque vão estar sempre, nunca se vão sentir completamente felizes a 100%, porque vão estar sempre a pensar no lado pesado, no lado penoso de tudo na vida. Por isso, para vocês que escolheram este baralho, pode ser uma leitura um pouco pesada, não digo pesada, mas é quase como uma chapada na cara, quase como uma, como se diz, uma chapada de uma bufetada de luva branca, mas é algo que é necessário, que é para vocês olharem para determinadas coisas da vossa vida de uma maneira diferente, que é muito importante e que é necessário, que é fundamental neste momento. Por isso, para vocês que escolheram este modo número 2, eu espero que saibam que, apesar de todas as escolhas que vocês fizerem na vida, é sempre preciso meter algo de vocês, algo de bom de vocês, não é só tomar as decisões só por tomar. Existe sempre algo de nós em tudo e é importante nós pormos sempre algo de nós em tudo e não fazer as coisas só por fazer. Também sinto que vocês precisam de se incluírem mais nas coisas que vocês fazem, porque muitos de vocês, eu sinto que muitos de vocês às vezes fazem as coisas de forma muito automática, muito quase como sempre em piloto automático, como se costuma dizer, sem pensar muito, sem sentir, sem ver, sem olhar verdadeiramente para o interior de tudo. Eu sinto que vocês precisam de lá está, de se incluírem mais, de trazer mais do vosso espírito, de trazer mais das vossas emoções positivas
em cada coisa que vocês fazem, em cada passo desse processo importante que vais levar àquilo que vocês tanto desejam. Seja, sei lá, comprar um carro, seja comprar uma casa nova, seja o que for, entendes? Seja abrir um novo negócio, seja declarar-te a uma pessoa, seja tu encontrar-te a ti própria, seja o que for, entendes? É sempre preciso verdade, é sempre preciso colocar algo de nós, algo de bom nosso, né? Ainda quando nós vamos, sei lá, ainda quando nós vamos pagar alguma coisa a alguém que nós devemos, acho que apesar de, pronto, ser uma coisa má nós pagarmos, perdermos dinheiro, eu acho que devemos sempre focar em coisas positivas. Por exemplo, sim, estou a perder dinheiro, mas pelo menos vou-me livrar desta dívida, não tenho mais que me preocupar com isto, é menos uma preocupação. Enfim, focar sempre no lado positivo. Por isso, esta foi a leitura para vocês. Eu espero mesmo que vos tenha ajudado de alguma forma e se sentirem guiados a pedir alguma... a falar comigo, a enviar mensagem, a pedir uma leitura mais personalizada, por favor, não hesitem. Eu estarei aqui aberta e pronta para ajudar e pronta para trazer alguma luz em relação a algo da vossa vida. Por isso, aguardo-vos na próxima leitura. Muitos beijinhos. Esta é a leitura para vocês que escolheram o molho número 3. As cartas que saíram foi o 7 de espadas, o 2 de copas, o 8 de ouros, julgamento, 9 de espadas e Leap of Fate. Bem, assim, a primeira coisa que eu vejo logo é vocês têm que arriscar, têm que tomar esse risco. Existe esse próximo passo que vocês têm, que vocês têm de tomar ou querem tomar, vai-vos fazer correr certos riscos. Certos riscos sérios mesmo. E vocês são conscientes disso, tu és consciente disso, tens a perfeita noção de que a decisão que tu tomares vai influenciar não só a tua vida, como também, em alguns casos, em alguns de vocês, a influenciar a vida de outras pessoas envolvidas. Mas aquilo que eu sinto é que deves arriscar, independentemente de tudo, independentemente independentemente daquilo que possa acontecer, independentemente do receio que possa existir dentro de ti, sinto muito forte que deves arriscar, que deves... também sinto muito bem a palavra assumir. Ou seja, para muitos de vocês, talvez não seja fazer alguma coisa verdadeiramente, mas talvez seja assumir alguma coisa de dentro de vocês. Outra vez, a carta da lua. Eu estou a fazer esta leitura, estou a sentir-me um pouco emocional, um pouco comovida, porque eu sinto que para muitos de vocês
esta decisão, este passo seguinte pode envolver algo muito emocional, algo muito ligado às emoções. Talvez possa estar relacionado com a vossa família, com algum familiar, com alguém que vocês gostam, com vocês próprios também. Mas é algo muito ligado às emoções, algo muito ligado a, a um certo lado emocional, enfim. Também sinto que existe. Sinto que também tem que abdicar de muitas coisas que. Ou seja, que apesar. Esse risco que eu inicialmente falei pode ser o facto de abdicarem de certas coisas, abdicarem de certas pessoas. Sinto que para muitos de vocês isto possa estar relacionado também em separações, quase como mudanças de país, imigração, algo assim do género. Porque existe uma certa carga emocional, uma certa tristeza, porque a decisão que tu tomares não vai, seja qual for, nunca vai fazer todas as pessoas felizes. E isso é que, de certa forma, é um pouco triste, não é? No meio disso tudo, não é? Porque nem todas as pessoas vão ficar contentes e felizes com a decisão que tu tomares, com aquilo que tu disseres, ou com aquilo que vais revelar ou dizer, não sei. Mas é a cena de abdicar, é um momento muito importante para tu seres verdadeiro contigo próprio. Não te sintas egoísta ao pensar em ti, somente em ti, porque é um momento para isso, é um momento de tu pensares em ti, é um momento de revelação até, sinto, no sentido em que é um momento, é como se as luzes estivessem todas voltadas para ti e tu tomas a decisão, e seja qual for a decisão que tu tomares, os outros, apesar de não aceitarem ou aceitarem, vão ter que conviver com isso, vão ter que viver com isso, entendes? Ninguém, é como se é uma decisão que só tu podes tomar e que só tu podes tomar, e também só tu vês a verdadeira razão por detrás disso tudo. Só tu é que consegues, como é que eu ia te explicar? Só tu é que consegues sentir que, apesar de agora ser algo bastante difícil para muitas pessoas, não só para ti, também é algo que tu tens que fazer para te sentires bem contigo próprio, para te sentires em alinhamento, para sentir que estás a fazer algo certo para ti, para sentir que estás a seguir verdadeiramente o teu coração. Por isso, este momento é um momento muito, muito importante para ti. É um momento em que realmente deves te focar em ti própria ou em ti próprio e decidir verdadeiramente tipo, mesmo com o teu coração. Não te enganes e não fujas, entendes? Porque é um momento de tu seguires o teu coração. É mesmo. E eu sinto isto de uma forma muito, 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 muito forte. Porque também sinto que é a hora de tu iniciares uma nova vida, de tu começares um novo caminho, entendes? Por isso é muito importante que tu estejas em alinhamento contigo próprio, contigo própria. E a palavra que mais me vem, assim, na vossa leitura é verdade. Verdade, 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 verdade. Tem que ser verdadeiros com vocês próprios, em primeiro lugar.
Esta carta fala-me também muito, como já disse, de novos começos, de deixar coisas para trás, mas também de, lá está, de seres verdadeiro contigo próprio e de trazeres e de deixares coisas para trás, mas ao mesmo tempo ires ao encontro de novas coisas. Ires ao encontro de coisas que neste momento são mais necessárias do que aquelas que talvez tu deixas para trás. Entendes? Por isso é mesmo hora, o tempo de seguir em frente. Seguir em frente mesmo apesar da tristeza, mesmo apesar desse sentido de sacrifício que tu sentes que estás a fazer, segue em frente, segue sempre o teu coração. Seja qual for a decisão que tu tomares, ninguém vai ficar contente a 100% com a decisão que tu tomares, seja ela aquilo que tu achas bom, aquilo que tu achas mau, entende? Por isso, eu sinto que não existe uma decisão certa no teu caso. Por isso, sinto mesmo que tens que seguir o teu coração, simplesmente. Sinto que muitos de vocês também podem estar um pouco desiludidos em relação a você, não digo a vocês próprios, mas em relação ao rumo que a vida em relação ao lugar em que vocês em que Deus vos está a colocar, de certa maneira, uma séria desilusão em relação ao rumo que a vossa vida está a tomar, porque para muitos de vocês eu sinto que é algo que vocês nunca imaginaram para vocês, mas que agora está a ser colocado no vosso caminho. Sinto muito que isto é sobre imigração, sobre imigrar, sobre partir e às vezes deixar a família para trás. Pronto, sinto que é muito sobre isso, sobre novos começos. E também, lá está, para muitos é sobre revelar coisas sobre si próprios. Enfim. Realmente, aquilo que eu assim, sinto uma forte energia de novo começo, de ok, já festejamos, já vivemos tudo aquilo que tínhamos para viver, já tivemos momentos felizes, vivemos juntos, mas agora é o tempo de procurar novas festas, procurar novas pessoas, procurar novos lugares, encontrar novos caminhos, novos horizontes, entendes? E não é que vocês se esquecem do passado e das pessoas do passado, não é nada disso, mas é que aquilo é que essas pessoas isso do passado já deu tudo o que tinha a dar, não te vai levar mais longe do que aquilo que tu estás agora neste momento, entendes? Por isso é mesmo necessário começar uma nova fase, algo novo mesmo. E eu sinto que, apesar de tudo, para vocês, uma nova fase, uma grande nova fase está para começar. E mais uma vez esta carta fala-me de verdade, de ser verdadeiro, enfim, eu reforço nas minhas leituras quando eu reforço determinada ideia, porque essa ideia é mesmo fundamental.
Por isso, aqui, verdade, 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 acima de tudo, verdade, verdade. Interessante. Também, esta leitura está-me a remeter muito para, primeiro, uma coisa, para a religião, para coisas relacionadas com a religião, com talvez para alguém que esteja a ver esta leitura, talvez alguém leu alguma coisa, não digo na Bíblia, mas alguma coisa que tu leste e que te fez e que te deu uma luz, que te deu que te iluminou, que te deu uma luz em relação àquilo que devias de fazer a seguir. Enfim, algo bastante profundo que eu sinto que alguém que esteja a ver este vídeo possa ter experienciado. Não digo que para muitos pode ser um livro sagrado, a Bíblia ou sei lá, o Corão, alguma coisa, mas para outros pode ser algo que tu viste escrito na rua, algo que tu viste escrito num livro, porque eu estou é mesmo uma sensação de aquilo, a frase que me vem é o livro da verdade, a leitura da verdade. Então eu sinto que tu tens vindo a receber sinais daquilo que deves fazer a seguir, dos passos que tu deves tomar a seguir, e tu és perfeitamente consciente disso, mas cabe-te a ti perceber se segues isso ou não. Também sinto que, apesar de tudo, deixas para trás algo muito bom, algo muito positivo, algo que te fez feliz, algo que também te fez sentir aceite, que te fez sentir em comunidade, mas agora essa comunidade parece pequena, não pequena, mas parece que já não é suficiente, que sentes-te tão grande, tão com o coração tão aberto, que sentes que em vez de abraçares apenas a tua comunidade, o lugar onde tu estás, podes abraçar e enfrentar outros lugares, outras pessoas também. E agora a carta do julgamento. Julgamento. Outra vez, verdade. A verdade. A tua verdade interior. Segue a tua verdade interior. E é quase como também se estivessem a oferecer algo novo. A oferecer quase como uma nova vida. É quase como se fosse um renascimento para ti. E lá está. Essa nova fase vai acontecer independentemente de tu quereres ou não, ou independentemente de tu estares aberta a ela ou não. Eu sinto muito que ela vai acontecer e que depois cabe-te a ti, não é? Perceber se cabe-te a ti a forma como tu olhas para ela. Tu olhas para ela com medo, com pesar, com arrependimento, com culpa, com receio, ou tu olhas para ela com receptividade, com alegria, com paz, com confiança, com amor. Entendes? É muito importante também tu não deixar só que as coisas aconteçam, mas também não deixar que aquilo que acontece na tua vida te faça sentir mal, te faça sentir culpado ou triste em relação a alguma coisa, te faça sentir desiludido, entendes? Porque a vida
a vida às vezes segue rumos que nós não estamos à espera. Às vezes segue caminhos que nós não estamos a pensar, que nós não estamos a idealizar para nós. Mas acontece, não é? E depois cabe-nos a nós, não é? Olhamos para isso com medo, com culpa, com tristeza, ou se olhamos para isso como se fosse uma nova lufada de ar fresco, como se fosse uma nova luz, uma nova alegria, uma nova sensação na nossa vida, entendes? É muito importante tu olhares para essa nova fase com paz interior, entendes? E não com com tormento, entendes? Muito importante mesmo. Porque porque o ser humano tem muita aquela tendência de se culpar a si próprio, de se sentir culpado em relação a determinadas coisas, entendes? Só que na realidade isso não nos traz nada, não nos traz absolutamente nada, pelo contrário, isso só nos tira coisas, entendes? Então, pronto, isto aconteceu, ou seja, eu sinto, ou seja, ou eu tenho necessidade de fazer isto e pode não ser positivo, pode não trazer alegria a toda a gente, muitas pessoas podem ficar tristes com aquilo que eu fizer, mas a realidade, lá está, a verdade é que apesar disso tudo, apesar de neste momento essas pessoas ou eu, apesar de neste momento essa situação parecer algo um pouco arriscado, um pouco desafiante para mim e para os outros, é algo que tem que ser feito e é algo que, pronto, neste momento tem uma determinada carga emocional, mas que no futuro talvez se transforme em algo bom, em algo positivo, em algo em quase como uma ponte que te levou a conhecer outros mundos, que te levou a conhecer outra versão de ti própria ou de ti próprio. É muito importante, mais uma vez, a forma como tu olhas para toda esta situação, entendes? Porque isso é que vai determinar o teu estado de espírito, entendes? Porque lá está, como eu te disse, essa coisa vai acontecer, quer tu queiras ou não. É claro que não é bem assim, porque se tu não quiseres que ela aconteça, ela não acontece, mas é quase como um impulso muito forte dentro de ti. Eu sinto que é um impulso muito forte dentro de ti, que para muitos de vocês já sabem o que fazer, mas ainda estão reticentes em relação a revelar isso às outras pessoas, entendes? Mas eu sinto que apesar disso tudo, não olhes para essa situação com pesar, com uma carga negativa, entendes? Olha para isso com paz, que as coisas estão a seguir o rumo que tinham que seguir e que hoje pode ser difícil, mas amanhã vai ser menos difícil do que hoje e depois de amanhã vai ser menos difícil do que antes de ontem, do que antes e anteontem. Sim, a cada dia as coisas vão se tornando mais simples, vão se tornando mais fáceis. E é assim mesmo, as novas fases são assim mesmo. São novas até certo ponto, depois deixam de ser novas, não é? Até que depois venha a próxima nova e enfim, sempre assim. E a carta do Leap of Faith, esta carta é sobre confiar, sobre, eu não sei traduzir isto para português, mas é sobre tu dares uma oportunidade a ti própria ou a ti próprio e te deixares guiar pela vida. E não sei se conseguem ver que ela está aqui a andar sobre esta corda, mas em baixo ela tem uma rede que a ampara se ela eventualmente cair, entende? Por isso, esta carta, para mim, esta leitura, é muito sobre confiar, acreditar e acreditar em ti, sabes? Acreditar na tua verdade, porque é só ela que te vai pôr nos caminhos certos, te vai pôr nos caminhos onde tu te sentes verdadeiramente feliz e verdadeiramente
em, em harmonia contigo e com tudo à tua volta, entendes? Por isso é muito importante tu tomares esse leap of faith, tomares esse passo, de tu te aventurares, de tu arriscares, entendes? Porque os ingleses normalmente utilizam a cena do leap of faith, é mesmo quase como, pelo menos na minha visão, não é? É quase como isso mesmo, é quase como arriscar, ou seja, eu vou tomar esse não sei como traduzir, mas é quase como tomar esse caminho de fé, tomar essa aventura, arriscar. Ou seja, vou seguir o meu coração, independentemente de tudo, vou e não importa as consequências, não importa. Não importa, o importa é ser verdadeiro comigo e estar em verdade. Enfim, então, para ti que escolheste este monte, espero que esta leitura tenha-te ajudado. Espero que tomes, ou que tenhas tomado, ou que tomes quando estiveres preparado, a decisão que melhor te convir, a decisão que melhor que sentires que é melhor para ti e que é melhor para o teu futuro, porque neste momento o foco está em ti. Espero que esta leitura tenha-te ajudado verdadeiramente. Sinto que esta leitura pode ter vários significados para várias pessoas, porque eu sinto que para muitas pessoas que vieram ter esta leitura podem estar a passar por diferentes fases, por diferentes coisas, por diferentes situações, mas eu espero verdadeiramente que esta leitura te ajude, que ela te guie, que te traga alguma luz em relação a essa situação ou a essas situações da tua vida. E também, como já disse, se te sentires guiado, verdadeiramente guiado, a que eu faça para ti uma leitura mais pessoal, mais personalizada, não hesites em enviar mensagem. Eu vou deixar aqui os meus contactos aqui embaixo e é só uma questão de contactar. Aguardo-vos na próxima leitura. Mais uma vez, estejam em verdade com vocês próprios, porque isso é o mais importante, é o fundamental agora neste momento. Espero que tenha-vos ajudado mais uma vez. Aguardo-vos no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Muitos beijinhos e até à próxima.